A morte é o tema mais complexo que podemos ou não abordar. No fundo, não se trata de uma temática a qual podemos gerar conhecimento racional. É muito mais complexo, né, Vanessa? Exatamente. A angústia maior referente à nossa finitude está justamente no fato de não podermos saber nada, né? Tudo o que falamos sobre a morte está no âmbito ali de uma não-vida, ou seja, fora do tempo e do espaço. Para nos ajudar, então, a entender mais essa questão, com a gente aqui no estúdio, o psicanalista René Dentes. Bom dia, Bom dia, René. Bom dia, Tudo bem? Vanessa. Bom dia, Tiago. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. René, a morte é ainda um tema muito delicado de ser abordado, né? E é um tema que realmente traz muita angústia porque a gente não sabe muita coisa. Exatamente, Vanessa. O Michel de Montaigne, um filósofo lá da Idade Moderna, ele dizia assim, quem quiser ensinar os homens a viver, deve ensiná-los a morrer. Ou seja, por mais que nós não saibamos nada, nós temos um imaginário, nós temos fé em alguma coisa que vai acontecer. Tem os textos metafóricos que dizem, né, sobre, por exemplo, a casa do Pai, o reino de Deus. Mas nós não temos uma concretude disso aqui ainda, né? Nós não temos um conhecimento racional. Tudo que nós falamos sobre a morte é a partir de uma projeção da vida, ou seja, do tempo nosso, do espaço nosso, do nosso mundo. Mas o que a morte não é isso, né? Então, mas mesmo assim, a reflexão sobre a morte é importante, porque a nossa finitude é o que mais nos define. Muita gente hoje esquece disso, né? Acha que assim, não, nós somos eternos, nós vamos viver para sempre, querem afastar a morte, os traços do envelhecimento, né? E aí acaba afastando os traços da própria vida humana, né? Da humanidade. Isso é grave. Ô, René, você acha importante já falar sobre a morte, sobre a finitude da vida, com as crianças, falar durante a vida, estudar a morte, falar sobre a morte, é importante para que a gente possa preparar a sociedade e caminhar também para uma evolução ao respeito a falar sobre esse assunto? Sim, eu acho que é importante, Tiago. Eu vejo, por exemplo, tem alguns casos de luto que são muito complexos em relação às crianças, porque eles justamente não viram o ente querido, por exemplo, morto, né? Não participaram do velório, e aí fica aquela impressão inconsciente para eles de que a pessoa está ali ainda, que ela não fez aquele rito de passagem. Os ritos, eles são importantes justamente para amenizar aquela brutalidade da morte. Então, é preciso saber tratar do tema de uma forma assim, razoável, de uma forma equilibrada com as crianças, mas não afastar, porque quando afasta, cria uma irrealidade. Ora, todos nós devemos concordar que a morte é o nosso real, né? É a nossa condição, nós somos finitos. Então, não adianta afastar um tema tão intrínseco ao humano assim. E isso acaba refletindo, né, essa questão de não tratar lá na infância, acaba refletindo na vida adulta também, né? Eu conheço vários adultos que, não, eu não vou em velório, eu não participo desse momento, não me agrada. Mas é algo que, assim, não é claro que ninguém gosta de ir a velório, mas é algo necessário, né? É algo necessário. Eu vejo, Vanessa, que as pessoas hoje estão querendo afastar cada vez mais. Os rituais, inclusive, né, mercantilizando, de certa forma, esses rituais. Mas é ruim, porque, no fundo, a morte sempre foi e sempre será um tabu. É difícil, porque nós não sabemos, ao mesmo tempo nós projetamos tudo na vida, mas uma hora acaba. Então isso é muito brutal, é forte, né? Por outro lado, a gente tem que se preparar para esse momento, né? Porque quando a gente prepara, a gente entende melhor a própria existência, as suas vulnerabilidades, os seus elementos assim finitos, a sua condição. Nós não podemos agir sempre como se fôssemos imortais, né? Não, nós temos que entender a nossa finitude, o nosso limite, e aí a gente aprofunda a vida. A vida se torna mais densa quando a gente entende a finitude dela, né? E sai das artificialidades, né? Coloca o foco em coisas que realmente importam. Isso é um ensinamento de muitos místicos da Igreja Católica, né? Colocar o foco no que realmente importa, né? René, a gente brinca que a única certeza da vida é a morte. Por que as pessoas têm medo de morrer? Olha, Tiago, eu costumo dizer até para os meus alunos que, por mais que nós tenhamos crenças, né? Nós como cristãos, católicos, temos crenças que sabemos que não vai se apagar, né, a nossa alma,
Mas, mesmo assim, a ideia de ressurreição ainda é uma ideia pouco compreendida, né? Eu costumo dizer assim, poxa, imagina assim se a gente fala um amigo, vamos supor o Pedro, ele morreu, e a gente gosta do Pedro, e a gente então vai comemorar a morte dele. Ninguém faz isso, né? Mas talvez seria bom, porque, olha, ele está agora num lugar melhor, ele foi para a vida eterna, ele teve uma vida muito boa aqui e tal. Então, mas por que a gente não faz? Porque é uma ideia muito abstrata. O que é isso? O que é, de fato, que vai acontecer, né? Então, esse mistério, esse desconhecido, que é importante para o ser humano, porque se o ser humano soubesse o que acontece de fato, desenhado, ele perderia a sua liberdade. Imagina, se você soubesse assim, olha, vai acontecer isso, então eu tenho que traçar a minha vida assim. Nós não teríamos liberdade. Ninguém seria louco de sair daquele caminho, né? Mas não, a gente não sabe, então a gente aposta em alguns caminhos e realmente a gente tem liberdade. Pode seguir o A ou B, né? Então essa é uma dádiva de Deus a nós, né? Nós somos livres e, ao mesmo tempo, nós precisamos entender assim que há uma aposta, né? Como dizia um filósofo também da Idade Moderna, Blaise Pascal, é muito arriscado e é um ato errado apostar contra o infinito, né? É mais assim racional você partir do princípio que existe alguma coisa depois. Porque imagina se você apostou sua vida sempre que não existe. Aí você vive tranquilamente, você vive assim, tudo que, como se diz, enfia o pé na jaca, né? Faz tudo que todo mundo vai dizer que não pode, você faz. Aí você chega lá e tem infinito, tem Deus lá, né? Então, olha, aí você está condenado. Agora, se você aposta, olha, que realmente assim, aposta no infinito, segue todos os preceitos, e depois não tem, a gente não acredita nisso, a gente acredita que tem, mas você não perdeu, né? Então, o infinito, ele está acima de nós, né? Então, a morte, ela deve ser refletida por quê? Porque é algo que está para além de nós mesmos, né? Não é algo que nós controlamos, não é algo que nós conseguimos dominar pela razão, mas também, ao mesmo tempo, não devemos ter medo, assim, né? Devemos ter a fé, devemos refletir e não temer tanto assim, né? Nos aproximar dessa realidade. Renê, muita gente, né, acaba tendo um apego exagerado às pessoas, não apenas às coisas, mas às pessoas. E acaba que quando, né, determinada pessoa falece, ela não consegue se despedir, ela não consegue ter essa ruptura carnal, né, que aquela pessoa ela não está mais fisicamente presente no seu dia a dia, na sua vida. O que a psicanálise fala sobre isso, né, sobre esse apego exagerado? Então, Vanessa, o Freud tem um texto muito interessante de 1914, né, pai da psicanálise, que chama Luto e Melancolia, que ele explica essa questão, porque o luto, ele tem um objeto, você perdeu alguma coisa, né? E aí você tem que ressignificar aquele objeto perdido. As pessoas, às vezes, elas perderam alguém que foi muito importante, que fazia parte do cotidiano dela, então ela precisa, aos poucos, ir ressignificando, não é esquecer, mas é entender que a vida dela não é só aquela pessoa. Então é possível, sim, mudar o contexto da vida, buscar outros caminhos, né? Agora, o que acontece muitas vezes é que vem junto com uma dimensão de melancolia. O luto, às vezes, ele resgata traumas que estavam mais ou menos resolvidos lá atrás, ou escondidos, não resolvidos, mas escondidos, né? E aí, esses traumas eles voltam à tona. Então, aí a coisa se complexifica. Às vezes, uma situação de uma perda abre um buraco que estava lá atrás apagado, escondido, muito grande. E aí isso vem à tona de novo e vem uma melancolia, ou seja, um sentimento de total impotência daquela pessoa, ela não quer fazer mais nada, ela perdeu o sentido da vida. Mas no fundo, porque aquele outro que ela perdeu estava tapando um buraco. Isso acontece muito, relação pais e filhos, né? Pais que perdem, os filhos que perdem os pais, ou pais que perdem filhos, ou cônjuges, por exemplo, né? Porque a pessoa depositava a vida dela toda na outra e, de repente, isso tapava um buraco. Era um elemento assim, de superação de trauma, mas não era real, né? Porque trauma não se supera com outra pessoa assim. Isso é dependência. E aí essa outra pessoa se vai, a vida dela também se vai. Renê, como que a pessoa pode lidar, então, com essa partida doente, né? É importante fazer uma terapia, é importante se apegar à fé.
qual que é a importância da preparação? É importante também preparar antes da pessoa partir, mas quando já partiu, como remediar? Então, Tiago, é importante entender que a gente precisa de um desapego em relação também às pessoas, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que o tempo, o ciclo da vida do ente querido já foi. Ela completou um ciclo, né? E aí fica mantendo aquela situação, um sofrimento. Mas, no fundo, o que é mais importante é, sim, buscar, quando tem algum elemento traumático nessa relação, buscar ajuda. A fé, a espiritualidade também ajuda muito nesse sentido, né? Porque a espiritualidade, eu costumo dizer que o mais importante da espiritualidade é nos colocar numa outra realidade, que não é essa só material, que não é essa só, assim, física, né? É uma realidade que passa pelo humano, mas transcende o humano, né? E quando a gente fala da morte, a gente está falando disso, né? Nenhuma religião, ela deixa de falar sobre a morte, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda o nosso limite e o limite das pessoas que estão ao nosso redor também. Mas nenhuma vida humana é limitada por outra vida humana. Nós devemos focar a nossa atenção mais acima, mais ao alto, né? É nesse sentido. Para as pessoas que estão, né, ao redor dessa pessoa que perdeu um ente querido e não consegue superar, né, esse luto, porque o luto ele precisa ser vivenciado, né? A gente sempre conversa aqui no Manhã, né, traz profissionais para falar sobre isso, sobre a importância de vivenciar o luto, mas quando ou o que observar que aquele luto está indo assim por um caminho que não é o interessante de ser vivenciado. Então, Vanessa, tem até algumas fases do luto, né? Mas no fundo tem a fase de negação, a pessoa nega que aquilo aconteceu, ela tenta até buscar teorias assim tanto quanto esotéricas para explicar fora da realidade, depois uma revolta, e aí chegamos a uma aceitação, né? Mas nesse meio tempo, se tem elementos complicados, não caminha, essas fases não caminham. Então, o que é importante, assim, tem pessoas, eu vejo na clínica psicanalítica, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem deixar de falar daquela outra pessoa. Elas lidam como se ela estivesse viva. Isso não é saudável, porque ela não está viva mais, de fato. Uma coisa é dizer assim, eu não vou esquecer da pessoa. Ela estará sempre no meu interior, na minha memória, né? De uma forma assim, apaziguada, amorosa, mas ela não está mais viva. Isso é importante entender, né? Então, é preciso, por exemplo, às vezes, a pessoa ter fotos muito pela casa toda, pode ser bom, mas pode ser um sinal também de que não passou, que o luto não foi feito. Porque é como se aquela pessoa estivesse ali presente ainda, né? É muito comum, porque às vezes o cotidiano, a pessoa diz assim, eu não consigo ver essa casa sem o outro, né? Às vezes até é bom mudar. Às vezes é bom mudar de realidade, de cidade, de casa, de ambiente, estar com outras pessoas, porque ajuda a mudar o cotidiano daquela pessoa também, né? É importante fazer uma memória, é importante lembrar, mas também é importante se abrir a outras realidades. A vida continua até a morte, né? Então, a gente não pode ir com a pessoa, morrer com a pessoa que foi. Isso não é bom. Não é isso que Deus quer de nós, né? Deus quer que nós continuemos a nossa vida, né? Renê, essas e outras reflexões, você que está em casa pode conferir então lá no Instagram. Renê, toda quinta-feira, né, Renê, que você solta no Instagram. Isso mesmo, que eu tenho uma coluna semanal, né? E aí eu coloco lá também pelo Observatório da Evangelização, que está dentro do Ânima, né? Um órgão aí da PUC Minas, que a gente atua e sempre tem lá alguns textos interessantes. Inclusive, de deixar o site aqui do Observatório da Evangelização, que é www.oepucminas.com. Renê, muito, muito obrigada. Até semana que vem com mais um assunto, né, para expandir realmente os nossos horizontes. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Vanessa, Tiago, os nossos telespectadores. Até semana que vem.